Patriots e Seahawks no Super Bowl. Lá vem meu top 5 das finais de conferência. Oh, hello, bola! Fala, meus queridíssimos amigos da NFL Brasil, seus safados. Um abraço a todos vocês, seus engraçadinhos. Os Patriots e os Seahawks estão no Super Bowl, reedição do Super Bowl 49, que foi um dos grandes da história da NFL, né? Com os Pats vencendo por 28-24 lá no Arizona. Esse Super Bowl 60 acontece também na costa oeste dos Estados Unidos, dessa vez em Santa Clara. Promete ser um jogaço. Você sabe que as duas equipes chegaram na temporada enormes zebras para conseguirem uma vaga no Super Bowl, né? Estavam pagando 60-1, são as duas maiores zebras, né? O time chegando ao Super Bowl, né? Se a gente olhar nos odds da pré-temporada, desde 2021, quando o Cincinnati foi para a temporada regular com uma chance de 75-1, uma chance em 75, né? Segundo os odds lá de Las Vegas, para representar a conferência. Aí no Super Bowl aconteceu, os Bengals foram e perderam para os Rams. Então ninguém estava esperando esse Super Bowl e essas duas equipes, eu acho que vão dar um verdadeiro show. As duas equipes são top 4 em pontos anotados, top 4 em pontos cedidos também nessa temporada, uma coisa realmente maravilhosa. Mas eu queria destacar algumas coisas que me chamaram a atenção aqui nas finais de conferência. Eu tenho um top 5 aqui das vitórias dos Patriots em cima do Denver Broncos e dos Seahawks em cima dos Rams, né? E eu começo no jogo entre os Pats e os Broncos e o segundo quarto maldito da equipe de Denver. Foi lá que eu acho que eles realmente perderam o jogo, porque os Broncos abriram 7-0. A defesa estava numa partida totalmente dominante, parando o jogo terrestre, pressionando o Drake May. Os Pats não estavam conseguindo qualquer fluxo ofensivo. E os Broncos tiveram um passe lá de mais de 50 jardas. O Jarrett Stidham abriram 7-0, estavam até caminhando bem para abrir uma vantagem de 2 posses de bola. E aí deu tudo errado, né? E eu falo daquela 4-1 que eles arriscaram, da linha de 14 de New England. Você poderia ter chutado o field goal e ampliado a vantagem para 10-0. Né? Isso aconteceu aos 9h28 aproximadamente aí do segundo período. Eu falo assim, por que você chuta o field goal nessa situação? E eu enfatizei isso durante a transmissão também. Os Broncos não estavam conseguindo correr muito bem com a bola, tá? Os Patriots estavam conseguindo uma infiltração. Sim, o R.J. Harvey tinha conseguido 1 ou 2 corridas, mas muitas vezes quebrando tackles logo na linha de scrimmage. Então, New England estava fazendo um bom trabalho nas trincheiras contra o jogo corrido. E, obviamente, se você está correndo 5 jardas por tentativa, você tem uma 4-1, ok, mesmo com o quarterback reserva, você sente bem de entregar para o running back para ele conseguir pelo menos 1 jarda. Mas o jogo terrestre não estava funcionando, você tem um reserva na posição de quarterback, você está enfrentando uma defesa que tinha cedido 1 touchdown nos 2 jogos anteriores aí dos playoffs, e a sua defesa está numa partida dominante. Você tem a chance de abrir 2 posses de bola, isso daí realmente vale ouro. E o que você faz? Você faz um fake, coloca a bola nas mãos do seu reserva, do seu quarterback reserva, que faz o 5º jogo da vida como titular aqui na final de conferência, e ele lança um passe incompleto. Eu achei que o jogo começou a mudar a partir daquele momento, tá? Mas a defesa do Denver, depois dessa jogada, ainda entrou em campo, ainda fez um bom trabalho. Só que aos 3 minutos, faltando 3 minutos para terminar o segundo quarto, aí que o jogo realmente mudou. Então tivemos um turnover on downs e depois tivemos o primeiro turnover oficial da partida aos 3 minutos, quando o Jarrett Stidham tenta jogar a bola fora, recuando, sob pressão, deveria ter aceitado o sack, ele tenta forçar um passe para jogar a bola fora, teria sido intentional grounding mesmo assim. A bola acabou indo para trás e foi recuperada pelo New England Patriots, que logo na sequência anotaram um touchdown com o Drake May, empatando o jogo. Então, o Denver Broncos tomando uma decisão correta lá, ou melhor, mais conservadora,
E tudo indicava nessa partida que você tinha que ter uma postura um pouquinho mais conservadora. Grande defesa, tá? Seu jogo terrestre provavelmente não vai produzir em alto nível. Você tem um quarterback reserva e a sua defesa está jogando muito bem. Então, amplia para 2 posses de bola. Então, ele não ampliou, eu estou falando aí do Sean Payton, e aí a gente viu um erro do Jarrett Stidham, que é um reserva, a gente já não vai esperar muita coisa dele, mas ele simplesmente aceitando o sack aí, poderia ter evitado uma pontuação aí do New England, que aí vai lá, pontua, estava sendo dominado basicamente por boa parte da partida, 7-7. O meu segundo destaque nessa partida foi para aquela campanha do New England Patriots no terceiro período para abrir a vantagem de 10-7, né, com o field goal, que acabou sendo o field goal da vitória. Foi um pouquinho antes da neve, né? Quer dizer, a neve já estava começando a cair aí no terceiro período, mas ela atrapalhou demais a neve, o jogo aéreo, todo mundo escorregando, tá? Por isso que o jogo acabou 10-7, né? Mas essa campanha do início do terceiro período foi absolutamente chave e teve o Drake May correndo muito bem com a bola. 16 jogadas, 64 jardas, 9 minutos e 31 segundos e um field goal para colocar o New England Patriots na frente por 10-7 e foi o placar final. E eu mencionei o Drake May. O Drake May, assim, contra os Chargers não fez muita coisa. Foi sacado, não protegeu muito bem a bola, mas teve um passe maravilhoso pro Hunter Henry, pro um touchdown lá, né? Uma bola maravilhosa. Contra Houston, né, também foi sacado, sofreu 4 fumbles, teve uma interceptação que foi num Hail Mary, mas oficialmente foram 3 turnovers, mas cara, também foram 3 touchdowns em janelas apertadíssimas, né? E aí nessa partida, ele teve 86 jardas aéreas, que foi a 4ª pior marca da história dos playoffs, para um quarterback vencedor. Mas sabe o que ele fez? Ele correu, e ele correu muito bem com a bola nessa campanha que eu falei. Mas ele correu para 65 jardas e 6 first downs. 6 first downs em corridas. A melhor marca de sua carreira num jogo. E na reta final, converteu uma 3ª para 6 com as pernas, para colocar os Patriots em formação de vitória na reta final do 4º período. Então, foi um grande jogo do Drake May? Não foi uma grande partida. 10 de 21, foi sacado 5 vezes, foi pressionado boa parte do jogo. Tava difícil lançar a bola, mas ele encontrou outras formas de fazer a diferença. E é isso que um grande quarterback faz. E é isso que eu tenho visto do Drake May. Tá? Nenhum grande jogo aqui nessa pós-temporada, mas em momentos importantes ele vai lá e aparece, sendo com o braço ou com as pernas, como foi o caso aqui contra a equipe de Denver. Parabéns, New England Patriots. E parabéns para essa defesa também dos Pats, cara. Bom, os Patriots terminaram 9-0 fora de casa esse ano, uma coisa realmente surreal. Tá? Eu sei que foram 7 oponentes com campanhas negativas e aí você enfrenta o reserva, né? Então sim, teve uma vantagem aí, mas mesmo assim, cara, é difícil vencer fora de casa, 9-0 fora de casa, é uma coisa impressionante. Os Pats em 3 jogos nesses playoffs cederam 8,7 pontos por jogo, que é a melhor sequência de 3 partidas seguidas numa pós-temporada desde 2000, quando Baltimore Ravens, aquela defesa impressionante que cedeu um pouquinho mais de 10 pontos por jogo durante aquela temporada regular, cedeu 20 pontos dos playoffs de divisão até o Super Bowl, né? Uma média de menos de 7 pontos por partida nesses 3 jogos, uma coisa realmente surreal. E o Jarrett Stidham, que teve 133 jardas na partida, não fez nada no segundo tempo. Ele teve 66 jardas do segundo período até o 4º período e foi pressionado em 43% dos seus snaps. Então eu tiro o chapéu também para a defesa do New England Patriots aqui nesses playoffs. O meu terceiro destaque... agora falando de Seattle Seahawks e Los Angeles Rams, o meu terceiro destaque vai para aquele jovem loiro, meio ruivinho, chamado Sam Darnold, uma verdadeira
fofura, eu te falo, lá da costa oeste dos Estados Unidos, mais especificamente em Seattle, Washington. Okay. O Sam Darnold, que em 2 jogos durante a temporada regular contra os Rams, teve 6 interceptações. Sam Darnold, que no jogo da semana passada contra o San Francisco 49ers, não fez muita coisa, apenas 12 de 17. Você chega na final de conferência, você enfrenta o Matthew Stafford, e o Matthew Stafford jogou bem nessa partida. Você enfrenta um quarterback de calibre de MVP, com o mundo inteiro falando, cara, em algum momento a gente vai ter que ver um grande quarterback lá em Seattle para o time ganhar, em algum momento nesses playoffs. E é exatamente isso que precisava acontecer. E aconteceu, com Sam Darnold lançando para 346 jardas e 3 touchdowns e jogando com muita confiança no maior jogo de sua carreira. Tá? Bateu na trave na temporada passada, jogou mal no último jogo da temporada regular contra os Lions, que poderia ter dado a primeira cabeça de chave número 1 para a equipe do Minnesota Vikings, e aí na semana seguinte levou uma surra dos Rams, sacado 9 vezes, e aí agora com o Seattle ele vai lá e dá a volta por cima, isso daí realmente é inspirador. Ele teve 3 interceptações e 164 jardas em passes que viajaram pelo menos 10 jardas em 2 jogos contra os Rams durante a temporada regular. Nessa partida, em passes de pelo menos 10 jardas, ele gosta de soltar o braço, ele teve 164 jardas e 2 touchdowns, tá? Então, não é que ele estava lançando a bola para o Kenneth Walker, né? Deixa eu procurar meu tight end, deixa eu procurar meu running back, né? Dump off. Não, né? Não era nada disso. Ele estava soltando a bola aí pro Jackson Smith-Njigba, que foi um espetáculo, né? Jackson Smith-Njigba, Puka Nacua foram os 2 líderes da NFL em jardas durante a temporada regular, e os 2 realmente brilharam nessa partida. Foi um jogo muito, muito legal de ver. E eu mencionei o Matthew Stafford. O Matthew Stafford, ele teve 374 jardas nessa partida e 3 touchdowns e nenhuma interceptação. Ele teve 457 jardas e 3 touchdowns também em Seattle na semana 16, tá? Ele perdeu os 2 jogos, né? É difícil você ter uma média acima de 400 jardas com 3 touchdowns em jogos consecutivos contra o mesmo oponente e perder os 2 jogos. E é o que aconteceu. E o grande motivo foi que a defesa de Seattle apareceu bem em terceiras descidas, ele não completou nenhum passe em terceiras descidas, 0 de 7 em terceiras e quartas descidas, e a gente sabe que na reta final do jogo ele tinha a chance de virar a partida, mas a defesa de Seattle apareceu pertinho de sua própria end zone numa quarta descida, né? Então você pode ceder jardas, mas se você aparece bem, agora eu tô falando da defesa, em terceiras descidas e em quartas descidas, você vai ter grandes chances de vencer, e é o que aconteceu. E outra coisa também, aí vai pro meu quarto destaque. Se você tem um special teams melhor que o oponente, você também vai ter grandes chances de vitória. Aí, Rams. Cara, eu falei, né, 2 derrotas, semana 16, e aqui na final de conferência, aqui pros Rams, lá em Seattle. Você lembra o que aconteceu na semana 16? Eu lembro. No quarto período, tava 30-14 pros Rams, faltando 8 minutos, e o Rashid Shaheed teve um retorno de punt para touchdown. Mudou totalmente a partida, e depois do jogo, os Rams mandaram embora Chase Blackburn, que era o coordenador de special teams do time, depois de vários erros também ao longo da temporada, né? Foi a gota d'água, e ele foi mandado embora. E aí a gente chega nessa partida, e adivinha o que acontece? É um muff, né, do Xavier Smith, que muda totalmente o jogo no terceiro período. Tava 17-13. O momentum estava prestes a mudar. Os Seahawks estavam vencendo, mas a defesa dos Rams começou muito bem, forçou uma 4ª-20, e aí, bum, a bola bate nos braços aí do Xavier Smith, perde o equilíbrio, perde a bola,
Seattle consegue a recuperação e logo na sequência anotou um touchdown para ampliar para 24-13. Então a gente fala muito de defesa, a gente fala bastante de special teams também, né? Mas o pessoal se concentra mais em defesa e em ataque, mas os special teams realmente definem jogos, cara. Você não pode cometer muffs, você não pode dropar punts, você não pode cometer fumbles em kickoffs, você tem que acertar seus field goals. Se você é punter, você não quer chutar a bola na end zone, você quer chutar essa bola, colocar essa bola dentro da linha de 10 jardas para o oponente começar realmente no buraco, com as costas contra a parede, contra a própria end zone, né? Então isso daqui faz toda a diferença num jogo de futebol americano, e esse muff do Xavier Smith foi absolutamente chave para a vitória do Seattle Seahawks. E aí o meu último destaque vai para uma jogada que eu tô vendo direto aí em redes sociais, mais uma jogada supostamente controversa que envolve Cooper Kupp, ex-Ram, que agarrou uma bola numa 3ª para 7, faltando 3:15, os Rams precisavam pegar a bola de volta, estavam perdendo por 4 pontos, né? Precisavam pegar a bola de volta para ter uma chance de vencer. E a 3ª para 7 convertida foi absolutamente crucial para o Seattle. E tem muita gente falando, ele não sobreviveu o chão, ele bate no chão e ele perde a bola. E às vezes quando você bate no chão e perde a bola, mesmo assim é uma recepção, tá? Porque você precisa ter o controle da bola, e ele teve. Você precisa de 2 pés no gramado, e ele teve. E aí, se você estiver caindo, você precisa sobreviver o chão, ou antes, você fazer um football move. E ele fez. Ele agarrou a bola, ele estende claramente, ele está estendendo os braços para tentar chegar na marca do first down. Então, agarrou a bola, 2 pés no gramado, estendeu os braços, acabou. Bateu no chão, perdeu a bola, não importa, já é recepção. O do Brandon Cooks era totalmente diferente, porque você precisa agarrar a bola, se você estiver agarrando a bola, meio que mergulhando para agarrar a bola, e aí você bate no chão, mergulhando para agarrar a bola, você tem que sobreviver o chão. Se você decide agarrar a bola e sair rolando no chão, você tem que sair com a bola. Depois de você rolar, você tem que sair com a bola. Se tem outro jogador com a bola, não é passe completado, é interceptação, que é o que aconteceu naquele jogo entre os Bills e Denver. Então são situações aqui bem diferentes. Brandon Cooks não teve controle da bola, 2 pés no gramado, depois fez um football move, depois caiu no chão. Não teve nada disso. São jogadas distintas, ok? Então, controle da bola, 2 pés no gramado, estiquei meu braço para procurar a marca do first down. Acabou a jogada, meus jovens. Beleza? Foi uma recepção e foi um first down de Seattle. Ok, my dears, é isso aí. Seattle abriu como favorito de 3,5 pontos em cima do New England Patriots. Favoritismo que agora subiu para 4,5 pontos, né? Então tem muita gente acreditando no Seattle Seahawks e as apostas estão chegando em Seattle. Muita gente apostando aí no spread que Seattle vai cobrir esses 3,5 e é por isso que já subiu agora para 4,5 pontos. Tem tudo para ser um Super Bowl simplesmente maravilhoso, ok? Estaremos lá. Um grande abraço a todos vocês, deixa o like, deixa o comentário. Falamos em breve aqui no canal. Tchau!